Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso assunto é juro. Por que eu vou falar de juro? A questão é o seguinte, é que nós estamos tentando explicar por que... Deixa eu só conferir se está saindo aqui. Então, nosso assunto vai ser juro. E por que eu coloquei a pauta de juro? É porque é o seguinte, vai que você tem que decidir se você quer continuar ou se você quer mudar de ramo de negócio, ou mudar de negócio. E aí o problema é juro. E eu costumo até dizer o seguinte, vai que de repente, se você não tivesse dívida, o negócio era bom. Vamos dar um outro exemplo. Você pegou o empreendimento que você tinha e aí você vendeu para alguém. E essa pessoa ela não estava devendo ninguém. Eu nem diria se é a dívida do negócio em si, mas são dívidas acumuladas, porque normalmente quando as dívidas aparecem, elas não necessariamente são dívidas relacionadas ao empreendimento, elas às vezes são dívidas pessoais que acabaram recaindo para a empresa, certo? E aí, você imaginou se você troca de dono e aí o próximo dono, ele performa bem, ele vai bem nos negócios? Então, fica provado que, na verdade, o problema não era o negócio em si, era uma dívida. Tá? Então, por isso que eu resolvi pegar e fazer esse bate-papo, né? Analisando essa questão das dívidas. Eu achei que seria interessante a gente ter esse bate-papo. Eu pegar e colocar aqui do lado aqui o meu colocar de aparecer. Pois bem, então é o seguinte, eu costumo até dizer assim, olha, vamos, já que o nosso assunto é juros, o juro é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Então eu vou fazer tipo, se você falar que é bom, eu vou falar que é ruim. Se você falar que é ruim, eu vou falar que é bom. O que eu estou fazendo? É o seguinte, se você estiver recebendo juro, você aplicou no RDC, LCA, LCI, se aplicou, você está recebendo dinheiro. O juro é bom ou é ruim? Você respondeu, né? Perfeito. Agora vamos trocar. Você pegou e precisou de dinheiro, não tinha, faltou dinheiro aí para tampar o buraco no seu fluxo de caixa e você pegou dinheiro de terceiro. Você pegou dinheiro de terceiro. Isso é bom ou é ruim? Então, veja bem que nesse caso, você já respondeu. Então, isso é uma coisa que eu inventei, certo? Eu inventei o seguinte, que juro pode ser bom e pode ser ruim. Depende. Depende do quê? Depende se é você que está se você está pegando, é bom, né? Se você está pagando, é ruim. Isso foi uma brincadeira que uma vez eu fiz, onde eu estava analisando a questão de juro, e aí eu peguei e criei essa situação, né? Onde eu fiquei falando, é bom ou é ruim, né? Então, seria isso. Na verdade, o juro, se você está recebendo, é bom. Se não está recebendo, então é ruim. Tô lembrando da piadinha que esse é o turco, né? Eu acho que é turco que o pessoal fala, gosta, que é muito controlado. Então, aí, tá falando assim, o seu Salim, Salim, o que é que você quer com o Salim? Se for para pagar, o Salim sou eu. Se for para receber, o Salim saiu. É igual do juro aí, né? Então, juro é bom ou é ruim? Pô, é claro que depende, né? Então, é por isso que eu estou falando. Como nós vamos falar a respeito de juro hoje, então aí eu peguei, lembrei disso, eu falei, não, então aí depende. Então, na verdade, juro, agora eu imagino para a maioria das realidades daquilo que é o meu trabalho aqui, é o juro ruim, é o juro que o Salim saiu. Então, não é um juro bom. Uma outra coisa que tem que lembrar de juro também é a questão de dívida, certo? Porque na hora que a gente fala, você está falando que pagar juro é ruim. Mas pagar juro depende. Vamos ver quando é que pagar juro, que em princípio eu coloquei assim, ó, pagar juro é bom ou é ruim? Você está recebendo ou está pagando? Bem, se você está recebendo é bom. E se você está pagando? Vamos abrir aí o dentro do está pagando? Mas está pagando muito ou está pagando pouco? O muito que você está pagando, ele está virando nova capacidade produtiva? Ou seja, você pegou alguma coisa, você pegou dinheiro para comprar um imóvel, você pegou dinheiro para comprar maquinário, foi isso? E agora, para comprar um fotovoltaico, por exemplo. Então, esse dinheiro, ele está se pagando e te pagando. Bem, então esse dinheiro aí já é um dinheiro, certo? Então quer dizer que um dia você vai parar de pagar ele e ele vai continuar te remunerando. Então veja bem que esse dinheiro, nessa situação, ele é um dinheiro bom, certo? Porque ele se paga e te paga. A gente costuma falar de dívida boa e dívida ruim. Então essa dívida é uma dívida boa, certo?
Por quê? Porque vai voltar para você. Eu estou lembrando aqui até o seguinte: tem algumas, vamos supor, que é bastante conhecido, os financiamentos que vêm do BNDES, o que vem dos fundos constitucionais. Eu moro no Centro-Oeste, então aqui tem o FCO, certo? É, assim como tem também no FCN, o FCNE, né, que é o Fundo Constitucional por Nordeste e por Norte, que, na verdade, na Constituição de 88, perceberam que as pessoas queriam ficar tudo na praia. Então, como é que faz para o pessoal vir para o centro do Brasil e para o norte do Brasil? Então, tinha que ter um estímulo para isso aí, certo? E é um juro mais barato, só que não é para fazer qualquer coisa, é para investir em imóvel, para investir em capacidade produtiva, para investir, às vezes, na produção agrícola, certo? Então, instalações, certo? Ele tem direcionamento. Esse juro é muito barato, quer dizer, relativamente ele é muito barato, ele é muito atrativo. Normalmente ele fica menos do que a taxa Selic, 10%, 12% ao ano, então ele é muito atrativo. Não é desse juro que eu estou falando. A bem da verdade, o juro que está nos levando a essa conversa aqui, que nós vamos conversar hoje, é um juro, é um outro juro, certo? E é desse juro que eu quero falar. Esse juro que eu vou falar hoje é aquele juro que, quando falta dinheiro, a gente vai lá e procura lá o gerente da nossa conta, é um parceirão, ele te ajuda a pegar e resolver aquele problema. É desse juro que eu estou falando. Esse juro não é um juro que é para construir uma nova capacidade produtiva, ele não é para construir um maquinário, esse juro é para tampar um buraco que já aconteceu, ou seja, faltou dinheiro, eu não sei aonde foi o dinheiro, inclusive até o gerente sabe disso. Olha, eu estou aqui, ô, senhor, eu gostaria que o senhor me ajudasse, é que está faltando dinheiro, eu estou precisando de um capital de giro. Capital de giro, entre aspas, é o seguinte, seria um dinheiro que é necessário para você cobrir aquela janela entre o tempo que você demora para a venda e a compra, né? Então você compra e você vende. E às vezes você não tem aquele dinheiro, certo? E aí, então, utiliza-se o tal do capital de giro. E isso as instituições financeiras elas têm disposição. Só que esse capital de giro, como ele não é para construir uma nova capacidade produtiva, e, em princípio, ele tem uma outra característica, que ele é de alto risco. Por que ele é de alto risco? Porque quem pega esse dinheiro é porque é como se eu estivesse admitindo que faltou dinheiro. É mais ou menos assim, o que é capital de giro? Ah, mas o que você fez com o dinheiro? Não, não sei, é que está faltando. Ah, mas por que está faltando? Não é porque quando eu vendo, mas eu tenho que comprar e eu tenho que pagar com um prazo e eu vendo com outro. Então, está vendo que, na verdade, já deixa bem claro que esse tipo de dinheiro para capital de giro, ele por si só ele já é ele é de mais risco. E como ele é de mais risco, portanto, o preço desse dinheiro ele é um pouco maior, certo? Um pouco maior não. Eu vou trocar, eu estou sendo muito generoso. Ele é muito maior esse dinheiro, tá? Ele é muito maior. Então, vamos até pegar e ver percentuais. Enquanto eu falei que, por exemplo, aqueles juros, que é o juro da dívida boa, 10% ao ano, um juro de capital de giro chega a 4%, certo? 5, 6, 7. Depende até do que isso é negociado, né? Isso é negociado. Então fica muito caro esse juro, certo? Agora veja bem, às vezes pode ser que tenha um empreendimento que de repente ele passa a ter dificuldade por conta disso. Por quê? Porque pegou um juro muito caro e esse juro ele inviabiliza a atividade. Até por conta disso, eu vou comentar algumas coisas a respeito de juro, certo? E no sentido de poder até a ajudar a resolver essa questão. Deixa eu pegar aqui eu tenho não, não é esse aqui não. Eu acho que eu tenho um outro melhor aqui ainda para eu poder mostrar isso aqui, certo? Deixa eu pegar e ver onde é que está isso aqui. Está aqui. E eu vou pegar. Eu errei de novo aqui. Errei de novo. Eu peguei. Ele voltou a. Não era para compartilhar e compartilhou. A apresentação era só no quiosque e ele foi apresentar onde não devia. Eu acho que agora vai. Agora foi. Agora ficou só aqui. Só que aí desapareceu eu. Então, aí não pode. Então, volta eu e agora eu coloco e certamente eu vou ficar do lado. Aí sim.
Agora sim, agora ficou bom. Então tá bom. Então, vamos lá então. Olha só, o dinheiro entra, mas o lucro não aparece. Ou seja, faltou dinheiro. E quando faltou dinheiro, então você tem que providenciar. Lembrando que esse nosso bate-papo, ele está relacionado àquele trabalho que eu faço, que é justamente de te ajudar e te ensinar em até 90 dias você decidir se continua ou se você muda de negócio. Então vamos lá. O compartilhamento aqui ele não funcionou, travou, ele travou. Então aqui tem que ser para colocar apresentação, quiosque para dar apresentação personalizada, eu tenho que pegar e colocar para ele. Não, então é por uma pessoa na janela. Agora vai. Meu Deus do céu. Então volta aqui de novo aqui, deu defeito aqui. Vamos ver se agora vai. Então, agora que eu consegui, meu Deus do céu, que dificuldade para conseguir fazer esse trem aqui. Acho que agora vai. Bem, então, tá bom, dinheiro some. Tá bom. Da onde é que normalmente o dinheiro desaparece? O que que acontece normalmente quando o dinheiro desaparece? Aqui nós temos alguns locais onde o dinheiro vai. Ele vai para cartão de crédito, certo? Lembrando que aqui eu só vou até comentando um detalhe, e é o preço. É muito caro o cartão de crédito. Então, utilizar cartão de crédito é caro. Empréstimo. E quando eu estou falando de empréstimo aqui, eu não estou falando daquele que eu acabei de citar, que é o para construir nova capacidade produtiva. Isso aqui é aquele empréstimo, aquele que, claro, aquele que pesa no seu orçamento, certo? Quando você pega muito prazo com o fornecedor, então é claro que a gente sabe que o fornecedor vai cobrar mais caro, evidentemente, ele vai se você precisa de prazo, ele vai cobrar mais caro pelo que ele está fazendo. Imposto atrasado, então, e a tributação de imposto, ela por si só, ela é um pouco salgada, que é mais ou menos o seguinte, é como se fosse uma punição quando você é, não paga o imposto em dia. Então, são coisas que, de certa forma, eu vejo o seguinte, que já que é assim, então, já que é assim que a regra é essa, então a gente tem que ser muito zeloso, principalmente com o financeiro, por conta de que as regras elas são muito rígidas, né, para a gente, né? Pois bem, então vamos imaginar, eu peguei e coloquei um exemplo aqui para ficar mais claro qual que é o impacto, de juro ou daquilo que você paga sobre o lucro. Imagina que você tem um faturamento de R$ 50.000 e você tem uma margem de R$ 10.000, ou uma margem de 10%, certo? Você tem um faturamento de 50 mil e tem uma margem de 10%. Vamos imaginar que você pague, em média, 4% no cartão, certo? Só que tem um detalhe, deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu estou colocando uma regra aonde, quando você paga esse 4%, ele não está embutido na precificação, certo? Que é um outro assunto que a gente vai poder comentar qualquer dia desse, que é a respeito da precificação, certo? Então, aí sim, isso. Olha só o que acontece: 50 mil a 10%, 5 mil é seu. Como os 4% não estava embutido na precificação, então 2 mil, certo? Olha só, 2 mil de juro. Você ficou com 3. Ah, mas tudo bem, já entendi a conta. Não, a conta, matematicamente, ela é simples. Até porque eu, de propósito, eu fiz uma conta simples. Eu quis fazer uma conta simples desse jeito, para você poder entender. Mas o que salta aos olhos aqui é o seguinte: é que R$ 2.000 é 40% do lucro que ficou para quem te financiou. Então, olha só qual que é o impacto. É mais ou menos o seguinte: imagina duas pessoas. Tem um que não tem financiamento, tem outro que tem, certo? O que não tem financiamento, do jeito que eu estou falando aqui, sobrou 5 para ele. O outro que tem sobrou 3. Tá vendo? Então, na largada já fica. Só que normalmente, às vezes, as pessoas que fazem financiamento, elas não costumam ter muito controle e acaba que isso depois vem outro financiamento, depois vem outro, e assim continua, né? Deixa eu só pegar e ver se está saindo aqui, porque eu não quero perder aqui. Parece que está saindo normal lá. Pois bem, então seria isso. Bem, você trabalha, mas não é para o banco, mas ele está trabalhando dentro do seu negócio, né? E é isso que a gente quer a sua atenção. Imagina só um empréstimo vamos imaginar que você faz um empréstimo de R$ 20.000
a uma taxa de juros de 3%, certo? E que a parcela que você vai pagar é 900. Normalmente, as contas que as pessoas fazem, eu acho interessante aqui, é o seguinte, não, porque 20 mil ajuda, às vezes, dependendo da pessoa, ajuda. Não, então tudo bem. É 3%? Ah, 3% não é nada. Tá. E vou pagar 900 por mês? Qual que é a conta que, de maneira geral, a gente poderia fazer? Não, 900 é tranquilo. 900 eu dou conta de pagar de boa. Então, tudo bem, posso pagar 900. Tá bom. Olha só aqui. Aqui está mostrando assim. Olha, vamos seguir a sequência para você ver o que é o efeito de juros. Olha, você pegou 20 mil e vai pagar 900. Como ele é 3% ao mês, então 20 mil, 3% é 600. Quer dizer que do primeiro pagamento, os 600 já é o juro que você vai pagar. Então, se você vai pagar 900 menos 600, vai abater somente R$ 300 da dívida. Então, quer dizer, você devia 20, agora vai passar a dever 19.700, certo? E esse ciclo vai se repetindo. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: eu fiz a conta de apenas 3 meses. Apenas 3 meses significa o quê? Significa, olha, 3 vezes 9, 27. Você pagou R$ 2.700 e continuou devendo aqui, ó, 19.073 na hora que fez a amortização. Quer dizer, você pagou R$ 2.700 e não conseguiu saldar nem R$ 1.000 da sua dívida, certo? Eu costumo dizer o seguinte: no dia que a gente aprende a lógica de juro, quando você começa a analisar como é que é feita a cobrança do juro, é tipo assim, vai pagar juro, pai, mas vou te falar uma coisa, vai pagar muito menos, porque você passa a ter consciência. Você já imaginou aqui nesse pequeno exemplo? Olha só, o que eu falei? Você paga 3 parcelas de R$ 900, dá 2.700. E no final, você tinha pego R$ 20.000 emprestado e em 2.700 você não quitou nem 1.000. Olha o que é o impacto do juro, certo? Então, o juro é bastante puxado. Eu acredito que esse aqui ainda é relacionado àquele, né? Porque é isso mesmo, olha só. Então, quer dizer que no primeiro ano, só de juro que você pagou, aqui não está capitalizado nada, você pagou 7.200. Se for analisar em 3 anos, olha só, R$ 21.600. E você pegou 20. Olha só, você pega R$ 20.000 em 3 anos, você pagou só de juro o valor que você pegou. Então, quer dizer que se você não tivesse pego esse juro, você tinha economizado R$ 21.000. O que eu já percebi é que as pessoas fazem a conta assim, não, mas é que como é que faz? A gente precisa do dinheiro. Tudo bem. Enquanto esse pensamento prevalecer, enquanto existir a facilidade para pegar dinheiro, esse problema vai acontecer. Tem que lembrar que eu estou fazendo a conta de juro aqui, lembrando que isso está dentro do contexto aonde eu te ensino a decidir se você deve continuar ou deve mudar de ramo. Bem, se de repente você perceber que juro tem alguma coisa a ver com o que está te atrapalhando, então você já começa a perceber que você já começou a decidir, certo? Se você chegar à conclusão que o problema é o juro, você está, de certa forma, me dizendo o seguinte: no meu caso, meu problema não é o negócio, é o juro, você entendeu? E o que, de certa forma, se isso acontecer e você despertar, veja bem que eu falo que você vai demorar até 90, você já não precisou de 90 dias, você já está decidindo antecipado, certo? Então, a decisão de 90 dias, ela viria o seguinte: se o juro é zero, você não está pagando de juro, o negócio se sustenta, gera caixa, dá lucro, certo? Porque se tiver juro impactando, a gente tem que tirar o efeito do juro disso aí. A gente tem que tirar o efeito, certo? Porque, de repente, às vezes o empreendimento é bom, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o juro está estragando o negócio. Bem, então, o que a gente pode fazer? É mapear tudo que tem juro, separar o custo, separar custo financeiro desse juro, fazer simulação. Inclusive, eu fiz algumas simulações aqui e depois tomar decisão. Porque a questão é o seguinte: o juro, aquele juro que eu falei, aquele que é o juro lá da dívida boa, ou o juro que você recebe, isso é bom. Não é ele que quebra a empresa. O que quebra é a falta de consciência em relação àquele juro que é o problema, certo? Aqui eu coloquei para você o seguinte:
Normalmente, o juro, aquele juro de carro, quando você compra um carro, a parcela é fixa. É essa aqui, tabela Price. Ele é usado muito para carro, também para. Quando você pega de. Vai que dinheiro de terceira, agiota, pega e utiliza esse juro aqui. Quando você utiliza o dinheiro de um Pronamp, por exemplo, normalmente você começa com uma parcela lá em cima e ela vai caindo ao longo do tempo, certo? Porque tem um sistema de amortização constante e a amortização é constante. E o juro é separado, ele é colocado separado, certo? Aonde, à medida que vai passando o tempo, vai sendo menor. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que na hora que faz a conta, ele fica um pouco menor a quantidade de juro que você paga. E normalmente ele é utilizado para casa, financiamento de longo prazo, né? Quando são muitos meses, certo? Quando são vários anos, para o Pronamp é utilizado também esse critério. E qual que é a lógica disso? Você começa pagando muito e vai pagando cada vez menos, né? Então ele fica, ao longo do tempo, ele fica mais ameno, certo? Então ele não é tão, ele não pesa tanto, parece que não pesa tanto. Por quê? Inclusive, eu já escutei até as pessoas falando sobre esse tipo de juro, que é o seguinte: imagina que a pessoa ela tem lá, ela compra uma casa financiada, ela começa a pagar o valor alto. Aí depois, à medida que vai passando o tempo, vai caindo o valor das parcelas, que é justamente quando a família vai crescendo e que a despesa vai aumentando. Então é como se contrabalanceasse, né? Quanto ela mais quando ela precisar de mais dinheiro, ela vai estar quitando o financiamento. Essa é a tabela SACRE, certo? Ela, 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 ela é calculada separada. Inclusive, se você tem um Pronamp, aquele financiamento para micro e pequena empresa do governo federal, você percebe que ele vai caindo ao longo do tempo o valor da parcela. Não é a tabela Price que utiliza, que é aquela do financiamento do carro, que são parcelas fixas, certo? Que inclusive até utilizei uma aqui para mostrar para você, porque você não sabe o que acontece lá dentro da parcela fixa, certo? Às vezes. Então, até por isso que eu peguei, é por isso que eu peguei, fiz questão de mostrar para você algumas coisas, certo? Em relação à questão de parcelas, eu vou até mostrar para você. Eu não sei se talvez seja isso aqui. Eu acho que. Vamos ver como é que funciona uma tabela do Pronamp, por exemplo. Então, na hora que você pega o dinheiro no Pronamp, o que que acontece? As parcelas, elas vão diminuindo. Olha aqui eu simulei uma aqui, que é onde tem 59 mil, começou com a parcela de 1.334, e lá no finalzinho, lá na última parcela, 72, que é o 834. Isso aqui, inclusive, é um exemplo que eu acompanhei isso aqui, certo? Só que na hora que você vai lá no banco, você não vai ver no banco esse valor de 1.300. Vamos imaginar a primeira parcela. Lá no banco vai ter as amortizações que são fixas, sempre você vai pagar isso aqui, inclusive no seu financiamento vai ter escrito, olha, você assume o compromisso de pagar, no caso aqui, ó, 72 parcelas de R$ 827,64. No total vai fechar os 59. E aí, todo mês, o banco lança a parte do juro. E você fica sabendo quanto é que você amortizou e quanto é que você pagou de juros. Isso aqui é uma lógica da tabela Price, desculpa, da tabela Sacre, que ela destaca, certo? O que você paga de amortização e o que você paga de juro.